Caros colegas, vamos continuar a nossa audição. É agora a vez do deputado Carlos Zorrinho, que é, como sabem, o coordenador do Grupo Socialista Português no Grupo SND, no Parlamento Europeu. Eu sei que há um constrangimento, o deputado Carlos Zorrinho tende ter esta audiência encerrada às 18h30, por um outro compromisso que tem, e a proposta que eu vos faria, uma vez que nos atrasámos 15 minutos, era que cortássemos 2 minutos à intervenção inicial do Sr. Deputado Europeu e 1 minuto a cada uma, assim recuperaríamos 12 dos 15 minutos perdidos, e eu peço desculpas ao Sr. Eurodeputado Carlos Zorrinho por este facto. Sr. Deputado, Carlos Zorrinho tem a palavra. É um gosto recebê-lo aqui no Parlamento e na sua antiga casa. Muito obrigado. Queria também agradecer esta oportunidade de voltar à Comissão de Assuntos Europeus, que, como referiu, é uma casa onde já estive em muitos outros mandatos. Queria felicitar na sua pessoa, Sr. Presidente, Deputado Capolas Santos, também na mesa, nos coordenadores, nos membros, nos assessores, no staff, a organização destas iniciativas. Como todos sabemos, a atualidade europeia, a atualidade global, nacional e local, é hoje marcada muito pela pandemia e pelos diversos desafios e patamares de contenção e de resposta. E, ao mesmo tempo, estamos em plena presidência portuguesa. Uma presidência portuguesa que tem prioridades bem definidas, 2 delas que foram impostas pela natureza das coisas, a resposta sanitária e a recuperação e resiliência económica e social, e também o triângulo estratégico de recuperação, a aposta verde, digital, social, que eu costumo chamar aqui no Parlamento Europeu a nossa vela triangular para navegarmos contra ventos adversos, e sabemos que os ventos estão muito, muito adversos, e também, como prioridade da presidência portuguesa, a relevância global e a autonomia estratégica da União Europeia. E refiro isto porque ajuda a situar, penso eu, o trabalho que vou aqui desenvolvendo. Sou membro efetivo da Comissão de Indústria, Investigação e Energia e trabalho, sobretudo, nas 2 dimensões do triângulo estratégico que há pouco referi. Em primeiro lugar, ao mesmo nível, no designado Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, transição justa, e também podemos designar por analogia, Digital Deal, transição digital justa. Portanto, sobretudo na área da energia e da transição energética, na área da transição ecológica e na área da transição digital. Por outro lado, sou presidente da delegação do Parlamento Europeu para a África, Caribas e Pacífico. Nessa qualidade também sou co-presidente da Assembleia Paritária Conjunta União Europeia, África, Caribas e Pacífico. É uma União Interparlamentar que tem 105 países, é a segunda maior a seguir à União Interparlamentar da ONU, que todos conhecemos e que alguns de vós certamente integram. E também como membro substituto da Comissão de Desenvolvimento, tenho trabalhado, sobretudo, nas relações entre a União Europeia com a África, Caraíbas e Pacífico, e são, portanto, sobre esses pontos que usarei os 5 minutos que ainda me restam destes primeiros 8. Transição ecológica justa, transição digital justa, globalização justa. Em primeiro lugar, a questão da transição ecológica. Como todos sabemos que o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, é uma prioridade da União Europeia. Essa prioridade, aliás, está traduzida no facto do Next Generation EU, no grande pacote de fundos que inclui o quadro plurianual e também os planos de recuperação, 30% terem que ser afetos a esta prioridade estratégica. E eu fui, no mandato anterior, relator, em nome do SND, relator de sombra, em nome do SND, do Regulamento da União da Energia, que deu origem à elaboração dos Planos Nacionais de Energia e Clima, 2030 para a energia, 2050 para o clima, e, portanto, acompanho muito agora toda a execução dos Planos Nacionais de Energia e Clima, que também se tem que adaptar aos novos desafios. Foi aprovada uma nova Lei do Clima. Essa Lei do Clima
é uma lei de referência que deu origem também a um pacote designado FIT 55, ou seja, com o objetivo de, até 2030, reduzirmos as emissões comparadas em 55% pelo menos. O Parlamento quer mais, mas o Conselho 55% pelo menos, e chegarmos à neutralidade carbónica em 2050. E, enfim, tudo isso que se segue e que está pendurado no guarda-chuva da lei do clima, vem aí a revisão do pacote da energia limpa, vem aí o pacote para a renovação dos edifícios, para a renovação também do mercado de emissões, o debate sobre as infraestruturas e sobre as novas infraestruturas necessárias, as interconexões, as baterias, o hidrogénio. O meu objetivo e minha prioridade neste domínio é que esta transição energética não seja feita à custa dos mais pobres, não seja paga pelos mais desfavorecidos e pelos mais pobres. Ela é fundamental, temos que a fazer e temos que a fazer com justiça. Na segunda dimensão, é a dimensão da transição digital justa. Fui já este mandato relator sombra para finalizarmos o Programa Digital Europeu, que tem todas as componentes do Programa Digital, com os 9,9 mil milhões de euros, também do Programa Europeu do Espaço. Do Programa Digital já tinha sido relator no mandato anterior. O Programa Europeu do Espaço, com um investimento também global de superior a 16 mil milhões de euros. Sou relator sombra de um relatório de iniciativa sobre o futuro digital da União Europeia e a inteligência artificial, que será votado na Comissão na próxima quinta-feira. E sou também o relator da Comissão para o Regulamento dos Mercados Digitais, o DMA, o Data Market Act, que é de facto um regulamento de fundo para a concorrência, a proteção dos consumidores, e o meu grande objetivo aqui, a minha prioridade é contribuir para uma digitalização democrática, inclusiva, verde, no fundo, embeber os valores europeus, o foco nas pessoas, a proteção de dados, a privacidade, a transparência, as dinâmicas de mercado abertas, a garantia de concorrência, no pacote legislativo, que é um pacote legislativo imenso, que vai preparar a União Europeia para esta segunda vaga digital na década que se aproxima e que tem, como sabem também, uma grande componente dos fundos, quer nacionais, quer europeus. Finalmente, na terceira dimensão do meu trabalho, que eu designei, digamos, por globalização justa, que exerço como presidente da delegação ACP e também como membro da Comissão de Desenvolvimento, acompanhei sempre muito de perto as negociações do acordo pós-Cotonou. Então, neste momento há um acordo político, portanto, esperamos que possa ser assinado, gostaria que fosse na presidência portuguesa. Houve uma luta muito especial que foi manter nesse acordo pós-Cotonou a dimensão parlamentar, foi muito discutida, no final conseguimos manter forte e reforçada a dimensão parlamentar. Haverá uma Assembleia Parlamentar Conjunta, aquela Assembleia que eu vos referi, com 105 países, e haverá também 3 Assembleias Regionais, uma União Europeia-África, outra União Europeia-Pacífico, outra União Europeia-Caraíbas. Isto faz sentido também, porque, como sabem, e eu também tenho acompanhado, e fui, aliás, relator, e será discutido na próxima mini-plenária, no relatório de iniciativa sobre a estratégia Europa-África, que será aprovada na próxima cimeira Europa-África, e que é uma outra componente desta cooperação. Essa cimeira aguarda marcação pelo Conselho e, neste domínio, digamos que a minha prioridade é criar condições para que, quando falamos em parcerias entre iguais, nomeadamente parcerias entre iguais entre a União Europeia e a África, estejamos a trabalhar exatamente para isso, porque há muito esforço que temos que fazer em termos de apoio, cooperação, em todas as áreas que eu há pouco referi, nas áreas da capacitação institucional, das qualificações, da transição verde, do apoio em termos tecnológicos, para que efetivamente as parcerias possam ser parcerias entre iguais, focadas nas pessoas e focadas no desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo respeito do tempo. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Oneto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Zorrinho, é um prazer revê-lo. Cumprimentar também todos os colegas e todos os presentes. Agradeço a intervenção inicial do Sr. Deputado, acima de tudo, para chamar-nos a atenção daquilo que é, de facto, o projeto europeu, com reflexo, obviamente, no nosso país.
A questão que eu queria colocar ao Sr. Deputado tem a ver precisamente com a questão da resiliência europeia e nela a resiliência do nosso país relativamente às alterações que se impõem não só decorrentes da própria pandemia, que nos levou a situações em termos de crise económica e social, mas também aproveitar precisamente a questão daquilo que são as linhas estratégicas da União Europeia para poder fazer o relançamento das nossas economias e também, obviamente, tendo por pano de fundo aquilo que é o mais importante, que é a questão do pilar social europeu e a questão das pessoas, das famílias e das empresas. E nesse sentido, a questão que se coloca, que eu gostaria, enfim, de desenvolver um pouco, tem a ver com o papel da transição digital na retoma económica e na orientação para setores fundamentais. Porque enfim, quando nós falamos em transição digital e a forma como ela depois se projeta na recuperação da nossa economia, é preciso aqui também um trabalho junto das empresas no sentido de orientar o investimento para essa recuperação. Eu creio que juntamente com o investimento que é necessário fazer, é preciso perceber que vamos entrar num novo mundo relativamente àquilo que nós conhecemos hoje, ao modo como vivemos nas nossas habitações, ao modo como os bens são produzidos, ao modo como os transportes, a circulação, a nossa mobilidade, tudo isso tem efetivamente de mudar. E isso passa, obviamente, por orientar o pacote da transição digital, obviamente para a economia e para a retoma económica. E isso passa também pelos investimentos que teremos de fazer, nomeadamente nas infraestruturas, nos cabos submarinos, na capacidade que a própria União Europeia vai ter no domínio digital. E nessa medida pergunto ao Sr. Eurodeputado, que tem uma visão mais transnacional do que nós aqui no Parlamento Nacional, é o papel que Portugal pode ter neste domínio. No domínio, obviamente, associado à transição digital à agenda ecológica, naturalmente, mas de que forma é que Portugal pode contribuir em termos europeus, não só, enfim, o caminho que estamos a percorrer, se é este efetivamente o caminho correto, mas também de que forma é que Portugal pode deixar, nesta medida, a sua marca na Europa. E, por outro lado, não sei se ainda estou no meu tempo, por outro lado, 30 segundos. Por outro lado, senhor, muito rapidamente, para a questão que aqui já foi debatida relativamente aos recursos próprios. Tem-se falado muito sobre a sua vantagem e desvantagem. A questão é, seria possível avançarmos para um projeto destes sem termos em cima da mesa a questão dos recursos próprios e, de facto, de avançarmos para uma nova etapa em termos de obter receitas junto de transações financeiras e junto de operadoras que de facto são globais, mas cuja taxação pode efetivamente fazer uma melhor redistribuição em termos daquilo que são necessários dos fundos para sustentar todo este investimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos do Rinho tem a palavra para responder, por favor. Muito obrigado pela pergunta, pela riqueza da pergunta. Difícil, de facto, é responder tantas questões em 3 minutos, mas queria começar por referir que, obviamente, há um tempo pós-pandemia que tem a ver com a vida de cada um de nós, mas também tem a ver com o próprio posicionamento da União Europeia no mundo. E, obviamente, que nós percebemos que a autonomia estratégica é algo absolutamente determinante. A autonomia estratégica não significa protecionismo. A autonomia estratégica significa que nós temos também a chave da cadeia de valor. Nós percebemos que no digital, que em muitos produtos associados à resposta à pandemia, em equipamentos de saúde e noutras áreas,
a divisão internacional do trabalho, vou dar aqui uma expressão antiga, criou alguns problemas e nós precisamos, claramente, a União Europeia precisa de, também no digital, ter capacidade competitiva em termos globais, e isso implica que aquilo que são os nossos valores, os princípios que temos de proteção, de privacidade, de utilização, de foco nas pessoas em termos de desenvolvimento tecnológico, seja não apenas algo que seja desenvolvido em termos, enfim, pela União Europeia, mas seja também uma referência em termos globais. Esse é um desafio muito importante e é um desafio para o qual nós, para o podermos vencer, temos também que desenvolver as nossas conexões. É muito importante, por exemplo, que Portugal seja e passe a ser um ponto de amarração do cabo fibra óptica entre a América do Sul e a Europa. Não havia outro, e também que a partir de Sines também surja um outro cabo que vai fazer a rota das descobertas. As conexões são determinantes, mas as conexões associadas também à capacidade de regular os mercados e à capacidade de concorrer em termos desses mercados. Nós temos que estar na primeira linha do ponto de vista das tecnologias mais evoluídas, mas se não tivermos boa conectividade, se os cidadãos não tiverem acesso, e vimos nesta pandemia como isso é importante, se não tiverem acesso à internet e se não tiverem qualificações para poderem beneficiar dos serviços, o nosso modelo fica um pouco em causa, porque o modelo europeu é um modelo em que os dados, que são fundamentais, são o combustível da nova economia, da economia digital, os dados não podem ser extraídos, como são, por exemplo, na China, porque ninguém são extraídos, ou na Índia, em que quem quiser ter qualquer relação com o Estado tem que dar os seus dados todos. Os dados são por natureza do Estado e daquilo que o Estado quiser fazer com eles. Nos Estados Unidos são outro tipo de processos. Na Europa os dados têm que ser justificados. Os dados são dos cidadãos. Os cidadãos, para darem os seus dados, têm que receber em troca serviços. E nós temos que ter a capacidade, e é essa a prioridade, de desenvolver serviços com qualidade que contraponham aquilo que os cidadãos dão em termos de fornecerem os seus dados para o desenvolvimento digital. É óbvio que não vejo, enfim, se há uma área em que a soberania é fundamental em termos de soberania na taxação do valor acrescentado, e só se consegue com uma cooperação em termos europeus e provavelmente com uma cooperação dando origem a recursos próprios a esta área digital. Portanto, acho que é uma área em que temos que apostar muito, não apenas para reinvestir no digital, mas também para dar capacidade de ação e também para pagar, como há pouco, ainda ouvi um pouco da audição anterior, para fazer as subvenções, verdadeiras subvenções, e para apoiar o pagamento dos empréstimos, são os recursos da União Europeia. E finalmente, também acho que a questão da digitalização associada ao território vai nos permitir ter não só uma deslocalização inteligente das pessoas, temos que o fazer também no nosso país e em toda a Europa, compensando por aí um pouco enfim, os problemas demográficos e de desertificação, e ao mesmo tempo também aproveitando o desenvolvimento de tecnologias verdes. O digital precisa de muita energia. Se essa energia for uma energia verde e feita em territórios menos povoados, podemos juntar as duas coisas e ter a gestação verde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez de intervir o Grupo Parlamentar do PSD. Falo através de dois senhores deputados que gerirão os seus 4 minutos, Catarina Rocha Ferreira e o Sr. Deputado António Cunha. Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira, tem a palavra, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por lhe endereçar os meus cumprimentos extensivos às senhoras e aos senhores deputados e, em particular, hoje cumprimentar o Sr. Eurodeputado Carlos Zorrinho. Na semana passada decorreu no Parlamento Europeu um debate sobre a Europa Social e a recuperação. Sucede que a pandemia inverteu a tendência positiva da taxa de emprego que se verificava ao longo dos últimos anos na União Europeia, tendo disparado um número muito preocupante de situações de pobreza e provocou um agravamento das desigualdades salariais em todo o mundo, apenas parcialmente compensadas por subsídios estatais e por políticas de salário mínimo, conduzindo a situações graves de precariedade e falta de proteção. É, pois, neste difícil contexto que o Parlamento Europeu debate a centralização
sustentabilidade das políticas sociais. E nesse sentido o Sr. Deputado Carlos Zorrinho fez declarações recentes dizendo nomeadamente que é fundamental que o plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais dê um forte impulso à criação e à proteção do emprego justo e decente, à qualificação das pessoas e à redução da pobreza. Ora, isto é defensável. Resta é saber como é que o Governo vai executar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um texto não vinculativo de 20 princípios para promover os direitos sociais na Europa. Nesse sentido, o Sr. Deputado Carlos Zorrinho destaca, como a presidência portuguesa, o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais como instrumento fundamental para ultrapassar e responder à crise económica e social. Com efeito, a prioridade dada pela presidência portuguesa ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais é obviamente muito importante, mas devemos lembrar que as competências da União nesta matéria são poucas. Aliás, a União tem cometido talvez um erro nesta matéria, que é o de adotar sucessivamente declarações que não têm o poder de posteriormente implementar. E o Pilar Europeu dos Direitos Sociais é, na prática, uma declaração cuja efetividade tem de ser garantida pelos governos nacionais dos Estados-membros. Na prática, a União Europeia não tem nenhum mecanismo eficaz para controlar e garantir a sua aplicação nos Estados-membros. E daqui decorre a minha questão. Não lhe parece, Sr. Deputado, que pode haver o risco de se estar a criar uma ilusão e falsas expectativas quanto a uma Europa social que depois não se consegue cumprir neste contexto de uma crise sem precedentes a todos os níveis e por isso mesmo de grande urgência social? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Cunha, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, também um cumprimento especial ao Eurodeputado Carlos Zorrinho, a quem agradeço a sua intervenção inicial e bem como a sua participação nesta reunião de trabalho. O Sr. Deputado referia-se à situação vivida no norte da África numa intervenção que fez em plenário, referindo que a indiferença da comunidade internacional face à situação que se vivia em Cabo Delgado e que se vive, gerava um silêncio ensurdecedor, arrepiante e incompreensível. E depois acrescentou que, neste momento em que as relações entre a União Europeia e a África se aprofundam de forma promissora, saúda a nova atitude da União Europeia perante o conflito em Cabo Delgado. E referiu ainda que era preciso agora transformar essa atitude em mais ação. Ora bem, com efeito, essa atitude que refere ficou muito aquém daquilo que era esperado. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, que, dentre os tópicos prioritários, um deles seria atribuir especial atenção à dinamização e intensificação do relacionamento União Europeia-África. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse também que o apoio europeu a Moçambique é uma das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Mas o que é facto é que o norte de Moçambique continua a viver a mesma onda de violência que vivia e que vive desde há 3 anos, debaixo de uma violência extrema e contínua, com casas roubadas, destruídas, funcionários públicos que se recusam a ir trabalhar. Portanto, um autêntico cenário de guerra pintado de horrores e de devastação. Portanto, nem mesmo o alto representante da União Europeia para a política externa, o socialista Josep Borrell, foi capaz de se deslocar a Moçambique. Ora bem, pelo exposto, e como foi relator de um relatório sobre uma nova estratégia União Europeia-África, uma parceria para o desenvolvimento sustentável inclusive, questiono se considera que a União Europeia fez ou tem feito tudo o que é possível para ajudar a população de Cabo Delgado e se nos pode informar se há apoios efetivos que estão a ser prestados pela União Europeia e pelo governo português a Moçambique. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Eurodeputado tem agora a difícil tarefa de responder em 4 minutos a este conjunto de questões destes 2 senhores deputados. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradeço a questão colocada pela Sra. Deputada Catarina Ferreira. Eu julgo que é muito importante, desde logo, a atitude com que nós enfrentamos as questões. Todos temos, eu estou de acordo consigo, que é muito importante desenvolver o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais
tem sido muitas vezes mais proclamatório do que executivo e, portanto, poderia uma presidência menos comprometida com a dimensão social, com a dimensão da equidade, poderia simplesmente ter passado ao lado desse problema. Mas não, a presidência portuguesa colocou exatamente a questão do pilar dos direitos sociais e da ação social no centro da sua presidência. Inclusivamente, vamos ter, como sabem, no dia 8 de maio, no Porto, uma cimeira social, e vamos ter, a cimeira informal da presidência portuguesa, é sobre a dimensão social. Isso mostra, de facto, a intenção e a coragem de transformar essa circunstância. E é mais atual do que nunca. Grande parte do desenho da presidência portuguesa foi feito antes de se, enfim, ter a noção de que pelo menos a pandemia chegaria com esta força nestas circunstâncias. Mesmo havendo pandemia, havia muitas previsões de que ela podia ser contida mais cedo, mas o impacto dela era conhecido e nós colocámos exatamente, nós também aqui no Parlamento Europeu, mas o governo português colocou exatamente no centro da sua ação a Cimeira Social. Isso já deu origem à apresentação pela Comissão Europeia e, em particular, pelo comissário Nicolas Schmit, que é o comissário que trata dessas áreas, o comissário luxemburguês, de um plano de ação para pôr em prática o pilar social. Ao mesmo tempo, é previsto que haja uma assinatura. Há muitos domínios da área social que não são... Hoje há muita tendência para criar uniões, e acho que vamos ter que avançar para uniões na área da energia, uniões na área de alguns esforços sociais, mas muitas das áreas não são comunitarizadas, portanto não são competências das instituições europeias. Haverá uma declaração conjunta assinada pelos Estados-membros para a ação concreta. E, a partir desse plano de ação e a partir dessa declaração conjunta, caberá à Comissão Europeia, e caberá ao Parlamento Europeu, e caberá ao Conselho, como co-legisladores, concretizar essas medidas. Ou seja, este é o momento de nós passarmos ao acervo legislativo e regulamentar um conjunto de ações, que também, deixa-me dizer, Sra. Deputada, com o apoio da União Europeia, com o apoio do Banco Central Europeu, com as emissões que fez, por exemplo, o programa SURE, com 100 mil milhões de euros, tem apoiado muito aquilo que temos feito em termos de apoio às empresas, de apoios sociais, com a própria antecipação pelos mercados daquilo que serão os planos de recuperação e resiliência, já tem vindo a ser feito com o contexto da União Europeia. Não teria havido a resposta social que temos tido em Portugal a esta pandemia, ou pelo menos não conseguiríamos fazer com o equilíbrio e com as taxas de juros que temos e com a forma como temos feito, se não tivéssemos enquadrado num espaço em que a dinâmica social está instalada e que a presidência portuguesa, e nós também, e eu como eurodeputado tudo farei nesse sentido, nós e o grupo político, nós queremos que não seja apenas uma resposta conjuntural a uma situação de emergência, mas que seja algo absolutamente imbrincado no tecido e nas prioridades daquilo que é a parceria europeia. Sr. Deputado António Cunha, se dependesse da União Europeia, certamente que há muito tempo que o problema de Cabo Delgado estava resolvido. A questão é que a situação no terreno é de uma enormíssima complexidade. Amanhã, aliás, vou outra vez intervir numa comissão conjunta dos assuntos externos e também do desenvolvimento com a senhora, com os serviços europeus de ação externa, agora na sua componente africana, liderado pela embaixadora Rita Laranjinha, uma portuguesa que bem conhece aquele território, também com a Comissão Europeia. A verdade é que, quer eu, quer outros deputados que seguimos a África, num determinado momento considerámos que a União Europeia não estaria a fazer tudo o que deveria fazer. Não era só a União Europeia, era a União Europeia, eram as autoridades moçambicanas, eram os países da Comunidade de Desenvolvimento à volta, Tanzânia, África do Sul, enfim, havia aquilo que eu chamei mesmo um silêncio ensurdecedor, porque há muitos interesses em jogo, há investimentos muito complexos, como sabe, foi descoberto gás natural, há uma componente de radicalização e, portanto, o contexto é muito complexo e alguém tem que ter a coragem de desatar ou não.
e foi importante que a União Europeia tivesse tido a coragem de enviar o ministro português dos Negócios Estrangeiros, que é o ministro da Presidência, foi mandatado por ser alto representante, esteve em Cabo Delgado, reuniu com as autoridades, definiu um plano de apoio logístico, definiu um plano de apoio humanitário e definiu também um conjunto de regras para preparar com Moçambique, com a União Europeia e com Portugal, a resposta à situação em Cabo Delgado. Infelizmente, as informações que eu tenho é que muitas vezes não é fácil trabalhar com as autoridades no terreno para definir esses planos. E também, quem não deixa, que não cometeria, enfim, não diria que quem não quer ser ajudado. Eu acho que as populações de Moçambique querem muito ser ajudadas, mas há quem esteja no terreno que não quer que essa ajuda se faça. Nós vamos continuar a lutar para que eles sejam ajudados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Fabíola Cardoso. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Eurodeputado Carlos Sorrinho e agradecer as palavras com que já nos esclareceu algum do seu trabalho e nos permite, de facto, aproximar o trabalho que é feito aqui ao nível da Comissão de Assuntos Europeus do trabalho que é feito também a nível do Parlamento Europeu, que é um dos objetivos destas nossas audições com os deputados europeus. Na sequência daquilo que nos referiu, eu gostava de deixar aqui duas pequenas reflexões que correspondem a dois pedidos de esclarecimento em relação a dois temas que foram também abordados. O primeiro prende-se com aquilo que nos referiu relativamente à necessidade de uma reindustrialização a nível europeu, que é justificada pela necessidade de autonomia estratégica, e pensamos que no contexto pandémico que vivemos este assunto é particularmente importante quando nos referimos à vacinação. A vacinação é neste momento uma necessidade de primeira linha para depois questionarmos todas as outras hipóteses de desenvolvimento económico e de retoma do desenvolvimento a nível europeu. Quando falamos em reindustrialização, conceitos como circuitos curtos, como sistemas reutilizados, como sustentabilidade e soberania devem aplicar-se não só à economia ou ao ambiente, mas também relativamente a esta questão das vacinas. Por isso eu gostava de perguntar a opinião do Sr. Deputado e também a opinião mais geral do Parlamento Europeu, no âmbito das funções que exerce, relativamente à suspensão de direitos de propriedade industrial. As declarações vieram da ONU e foram históricas. O reforço foi dado pela Organização Mundial de Saúde. Neste momento, o confronto está essencialmente ao nível da Organização Mundial do Comércio. E a postura da União Europeia não tem sido aquela que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda gostaria de ver. Uma postura de defesa dos direitos humanos, uma postura de defesa da necessidade de quebra das patentes para que estas vacinas que foram desenvolvidas com dinheiro público, com investimento público, com risco público de todos os cidadãos da Europa, correspondam efetivamente a uma propriedade pública e que seja não só possível aos cidadãos europeus, mas até encarada numa perspectiva universal. Desempenha também funções ao nível das relações externas e das relações com a África. Esta questão coloca-se também a esse nível. Será impossível de conseguir uma vacinação global se não for alterada esta lógica de produção. Portanto, a minha pergunta é qual é o ponto desta discussão no Parlamento Europeu e de que maneira é que nós também aqui no Parlamento Nacional nos podemos juntar a esta discussão. Uma segunda pergunta relativa ao financiamento europeu, ao Next Generation EU e ao equilíbrio entre as subvenções e os empréstimos. Subvenções estas que, de alguma maneira, serão também elas empréstimos, se não houver, ao nível dos novos recursos próprios, uma atitude muito mais corajosa do que tem sido até este momento. Por isso gostava de lhe perguntar como é que vê a situação ao nível
dos anunciados impostos sobre os gigantes digitais e da anunciada taxação das transações financeiras, porque aquilo que nos apercebemos é que tem havido alguns avanços relativamente, nomeadamente, à taxação dos plásticos, à taxação do carbono, mas estes são impostos que indiretamente se recaem sobre o consumidor e não sobre as grandes empresas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Tem a palavra o Sr. Eurodeputado Carlos Zorrinho. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, pelas questões que me colocou. Em primeiro lugar, a questão da reindustrialização. Eu gostaria de voltar a focar a importância desse movimento e dessa prioridade da União Europeia voltar a ter posições estratégicas do ponto de vista das cadeias de valor em termos globais. Isso não significa que de um momento para o outro, eu que sempre fui e continuo a ser globalista, e acho que a pandemia, se alguma coisa demonstrou, foi que é juntos que conseguimos dar respostas, não é separados, que de um momento para o outro sejamos protecionistas. Não, pelo contrário, a nossa reindustrialização tem que ser feita no sentido de nós termos áreas industriais, áreas de conhecimento, áreas de informação, áreas de tratamento de dados que nos tornem indispensáveis nas cadeias de valor globais. Ou seja, que nós também partilhemos a chave dessas cadeias de valor globais. Acho que, aliás, essa é uma questão fundamental para a própria paz no mundo e para o futuro, enfim, para a sociedade emergente. Eu também quero que a África e que alguns países, que os países africanos tenham a chave dessas cadeias de valor globais, contribuam com uma parte dessas cadeias de valor globais, de maneira a que elas não possam funcionar sem o contributo de todos. A interdependência que nos dá a independência, a interdependência que nos dá a paz. Aliás, se alguma coisa nós devemos, 60 anos de paz, 61 anos de paz, no contexto da Comunidade Económica Europeia, agora da União Europeia, foi exatamente a interdependência forte que se criou entre estes países em contraponto àquilo que era a sucessão de guerras que marcaram este espaço europeu ao longo da história. E passando esta questão ao nível da vacinação, é também muito importante que ninguém, à escala global, possa ter o cofre da salvação, digamos assim, e da vida das pessoas. Do ponto de vista da vacinação, no Parlamento Europeu, como imagina, há posições diversas, tem havido bastantes debates. Eu integro um movimento que é a Aliança Progressista pela Vacinação. Fiz, juntamente com o meu co-presidente ACP, que é das Ilhas Fiji, honorável Fomicina, fizemos uma declaração conjunta exigindo da nossa parte que as vacinas sejam bens públicos. Temos, enfim, feito todos os esforços, e a União Europeia tem feito alguns também, para apoiar a COVAX. O time Europa mobilizou já bastantes, enfim, muito poucas para as necessidades, mas a Europa tem sido líder também no apoio e na cooperação em termos da vacinação. E quanto à questão das patentes, se eu defendo e volto a dizer, que as vacinas devem estar disponíveis, devem ser um bem público global, não defendo necessariamente que isso seja feito da forma que a senhora deputada defende, ou seja, com uma quebra unilateral, imediata e direta das patentes, porque isso criar-nos-ia dificuldades muito grandes no desenvolvimento de produtos, desenvolvimento científico, no financiamento e desenvolvimento dos laboratórios que temos. Agora, o que nós podemos e devemos é, por um lado, e já há 4 ou 5 anos, eu estava no mandato anterior na Comissão ENVI, que também tem a saúde, e patrocinei uma resolução nesse sentido, nós devemos fazer os cálculos daquilo que é o investimento público que dá também origem depois ao desenvolvimento privado, digamos, das vacinas. Devemos fazer os cálculos daquilo que é o valor justo para o pagamento e para a remuneração do valor acrescentado. E devemos fazer contratos que permitam que as vacinas estejam disponíveis e que as vacinas sejam disponíveis globalmente e que não haja uma gestão comercial de um bem público, como aparentemente, eu não o posso afirmar, mas aparentemente tem havido. Isso é absolutamente intolerável. Em relação à questão dos recursos próprios e das subvenções,
Claro que é muito importante para que esses recursos próprios tenham, enfim, o valor e a capacidade de fazer face àquilo que é, e nós já dizemos isto com muita naturalidade, mas é algo que era impensável há um ano, enfim, há um ano e pouco, que é o endividamento conjunto da União Europeia, o endividamento solidário da União Europeia. Ora, a verdade é que não são só os países com mais dificuldades económicas que têm subvenções, outros países também têm, e também sabem que para essas subvenções serem subvenções, eles têm interesse em que os recursos próprios sejam capazes de fazer face a essas subvenções. E por isso eu estou convencido que há aqui uma boa cenoura, digamos, para atrair mesmo aqueles países que menos, enfim, que menos gostariam, ou que têm a capacidade de cobrar estes impostos individualmente, mas que agora percebem que se estiverem em conjunto poderão mais facilmente cobrar os impostos sobre as transações financeiras, os impostos sobre as grandes, enfim, as transações digitais que não são territorializadas e também os impostos verdes, que alguns deles acabam todos por se refletir nos cidadãos, obviamente, e também os seus benefícios também se refletem nos cidadãos, é esse o princípio do Estado, mas alguns deles também se refletem nas empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar o deputado do Parlamento Europeu, Carlos Zorrinho, agradecer a sua participação. Temos muito pouco tempo para as perguntas e para as respostas, mas eu fixei, acabou mesmo de referir aqui algumas questões que têm, de facto, grande significado. Acabou de dizer, a propósito das questões das patentes, das vacinas de combate das vacinas de Covid-19, ninguém deve ter a chave do cofre em matéria do conhecimento e que não haja, que não deve haver a gestão comercial de um bem público que é essencial para salvar vidas, mas eu pergunto-lhe se toda a forma como a estratégia da União Europeia foi desenvolvida, foi desenhada e foi aplicada em relação a este processo, se não propiciou exatamente que isso acontecesse. Porque parece-nos que está a ser uma evidência que isso está a acontecer e que a União Europeia, a política que a União Europeia tem vindo a seguir neste processo parece-nos que está muito mais do lado do problema do que do lado da solução. Eu gostava que nos pudesse também dirigir alguma ideia em relação a esse aspecto. Não se pode deixar de assinalar que quando diz que a União Europeia tem feito alguns esforços para apoiar a COVAX, seguramente que não é para apoiar a COVAX que se vai criar um mecanismo paralelo para distribuir a vacina aos países que se interessa em detrimento da COVAX no âmbito da OMS, naquela sombria diplomacia da vacina que temos vindo a ouvir falar. E gostava também que nos desse alguma palavra, de facto, sobre esta estratégia da União Europeia que está a ser um fracasso e está com furos por todos os lados. Furos na Alemanha, furos na Itália, furos na Espanha, e nós aqui é que continuamos à prova de bala, mas sem vacinas, ou com muito poucas. Sobre a questão da transição digital, gostava de ouvir o Sr. Deputado relativamente ao problema do desenvolvimento tecnológico, saber a quem serve e ao serviço de quem está, ou seja, transição digital em que sentido e para que caminho? Porque para nós, se a tecnologia e o digital servem para libertar a humanidade em harmonia com a natureza, ou se servem para uma minoria exercer o seu domínio, controle e subjugação e aprofundar a exploração que existe. A propósito das plataformas, que é uma questão profundamente atual que temos que continuar a discutir, e no Parlamento Europeu também sabemos que tem vindo a ser discutida. A questão das plataformas digitais como fator de exploração, de sobreexploração e de precarização a níveis nunca vistos, nem no analógico, isto é, quer dizer, havia novidades que eram as praças de Jorna, que era uma coisa profundamente moderna e futurista. Bom, agora podemos lhe chamar Praça de Jorna 5.0, ou 4.0, ou 6.0, mas a questão é em que sentido, de facto, é que é utilizado este conjunto de instrumentos, de ferramentas para o desenvolvimento, podiam e deviam ser para o desenvolvimento. Quanto aos dados pessoais, uma questão que mencionou também, que tem a ver com a estratégia para os dados também que está em preparação, quer na União Europeia, quer em Portugal, a titularidade, ou eu diria mesmo a autodeterminação em matéria de dados,
O Sr. Deputado referiu de forma particularmente clara e interessante, com essa imagem de que na União Europeia os cidadãos fornecem os seus dados como contrapartida de serviços que lhes são prestados. E bem sabemos o que isso é no correio eletrónico, nos motores de busca, por aí fora. Nem vou dizer marcas. Ao contrário de outras geografias que mencionou. Eu pergunto, os dados pessoais podem ser bens transacionáveis? Defende que sejam? O Sr. Deputado e o seu grupo político defendem que sejam bens transacionáveis, podem entrar nas cadeias de valor independentemente das opções dos seus titulares. Eu recordo-me, aliás, da controvérsia que esta questão suscitou a propósito do processo TTIP, tendo em conta a realidade e o quadro jurídico dos Estados Unidos da América nessa matéria, sobre a titularidade dos dados pessoais. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, a preocupação que mencionou, fundamental, de que a transição energética não seja à custa dos mais pobres, e então quando a Petrogal anuncia o encerramento da refinaria de Lessa, quando os trabalhadores são confrontados com a destruição dos postos de trabalho e a incerteza quanto ao futuro, e o próprio Fundo para a Transição Justa é apresentado como instrumento ao dispor das grandes empresas para financiar operações como essa, o Sr. Deputado considera que tudo isto é à custa de quem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos do Rinho tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, pelas questões que colocou. Em relação à estratégia europeia da vacinação, a partir do pressuposto de que a estratégia europeia de vacinação é um fracasso, é uma tragédia, no fundo, não ter consciência ou não ter a capacidade de fazer uma reflexão sobre o que é que seria a vacinação na Europa se não tivesse havido uma estratégia conjunta e solidária. De facto, algumas coisas não têm corrido bem. Nós sabemos que algumas coisas não têm corrido bem. Nós sabemos que alguns países, em algumas circunstâncias não têm atuado da forma mais indicada. Também existiram fatores de incerteza que não estavam previstos, mas a estratégia europeia de vacinação tem 3 componentes muito, muito importantes. Em primeiro lugar, ser uma estratégia solidária, feita a 27. Quem agora quebrou solidariedade, é lamentável, mas foi uma estratégia feita a 27. Imagina que Portugal teria a vacinar mais do que está a vacinar se não estivesse nesta parceria. Imagina que outros países teriam a vacinar mais se não estivessem nesta parceria. Gostariam de ver europeus contra europeus a procurar negociar um lote ou outro lote. Gostariam de ver isso? Acha que isso é compatível com a parceria que nós temos? Não. O facto de termos uma estratégia solidária e conjunta é uma vitória, é um sucesso. A forma como ela está a ser aplicada tem fatores de sucesso e tem fatores que devem ser serviços de lição e que devem ser corrigidos. Por um lado, uma componente também muito importante é que na União Europeia nós temos um cuidado muito particular com a verificação da qualidade dos medicamentos. Em particular, a Agência Europeia do Medicamento é um fator muito importante em todo este processo de validação. Se me pergunta se a EMA, se a Agência Europeia do Medicamento podia ser mais rápida, parece-me que podia, mas eu não sou um especialista, não sou dessa área. Às vezes penso que, sou dado a pensar e a concluir que a máquina europeia ainda não está preparada, mas também é uma máquina negocial que tem que alinhar 27 países, 27 soberanias partilhadas, mas que a máquina tem que ser um pouco melhor alinhada. E também não sei se sabe, Sr. Deputado, se calhar não sabe, que, por exemplo, no Reino Unido, que tem sido um sucesso de vacinação, segundo referem, e eu fico satisfeito, em todos os sucessos de vacinação não desejo mal a ninguém, mas no Reino Unido, se houver um problema qualquer com uma vacina, o Estado toma a responsabilidade para com o utente. Na União Europeia não é assim. Os contratos da União Europeia, as empresas são responsáveis jurídicas perante a qualidade das suas vacinas. Isto demora tempo, mas isto é uma forma que a União Europeia também tem de trabalhar solidariamente, proteger os cidadãos e é preciso, eventualmente, fazer um melhor ajustamento e conseguirmos ser tão eficientes em menos tempo. Claro que a pressão do tempo, a pressão mediática, a pressão das pessoas fez com que alguns furos tivessem arrebentado. Espero que esses furos se possam ser, como eu estou a usar a sua expressão mais popular, que esses furos possam ser corrigidos e que possamos chegar aos volumes de vacinação que todos desejamos para haver uma imunização e para voltarmos o mais depressa possível a uma vida tão próxima quanto
enfim, quanto conseguirmos da normalidade. Em relação à transição digital, para quem, mais uma vez, a sua pergunta, e é normal, o Sr. Deputado integra um partido político que legitimamente está no Parlamento Europeu, está na Europa com toda a legitimidade, mas não é europeísta, mas as suas perguntas partem sempre de um pressuposto que há os bons, os cidadãos, que são as pessoas boas, e depois há uma entidade maléfica, que são as instituições europeias, que estão a manipular as coisas contra os cidadãos. Ora, a União Europeia é o espaço mais democrático do mundo. Nós é que somos os atores. A transição digital será aquilo que nós quisermos. Eu lutarei, e luto sempre aqui, em todas as minhas ações, por exemplo, para que, em relação à inteligência artificial, e os algoritmos que aprendem connosco, aprendem com as nossas atitudes, aprendem com as nossas ações, aprendem com os nossos dados. Ora, nós temos que estar sempre um segundo à frente da máquina. A máquina tem que nos servir a nós, não somos nós a servir a máquina, mas isso somos nós que temos que desenhar e que fazer as escolhas. Quando votamos, fazer as escolhas nesse sentido. E, aliás, da mesma forma, eu sou o relator, como disse há pouco, do regulamento dos mercados digitais, da regulamentação das plataformas, e vou introduzir o mais que puder os valores europeus e na política dos guardiões de acesso e nas verificações, fazer do modelo europeu um modelo de referência, um modelo de liderança. Eu não queria fugir às perguntas, mas já está a tocar o sinal. Os dados pessoais é muito importante, não se pode responder assim. São transacionáveis em determinadas circunstâncias e não são noutras, e têm sempre que ter o conhecimento e a aceitação tácita de quem fornece esses dados. É uma grande diferença na União Europeia, e obviamente que a transição justa é também isso. Muitas vezes, aliás, não vou agora falar de Matosinhos, outro dia escrevi um artigo sobre Sines. Sines é o exemplo de um concelho do nosso país, de um território do nosso país, que vai perder muito e vai ganhar muito. É preciso que, nesta transição, ninguém fique para trás e que, no final, tenhamos mais qualidade de emprego, mais criação de riqueza e mais desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava preocupado com o seu compromisso das 18h30. Eu sei, tem toda a razão, Sr. Presidente. Mas também preocupado com o deputado João Almeida, não é? Porque não gostaria de deixar excluído desta audição um grupo parlamentar. Portanto, dou de imediato a palavra ao Sr. deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais rápido possível. Quero cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Zorrinho e cumprimentar com amizade. Há um tempo que não nos víamos e que não dialogávamos, e eu já não me lembrava tão bem do seu otimismo, eu não diria irritante. Militante. Eu ia corrigir exatamente, eu prefiro Carlos militante. Mas, de facto, é um otimismo que quase que nos convence e quase que acreditamos, porque, efetivamente, eu sei que é por dedicação e por viver estas coisas com entusiasmo e querer contribuir para as melhores soluções, mas cabe-nos também, uma vez que estamos a questionar, pôr em causa algum desse otimismo. O primeiro tem a ver com o fundo de recuperação e com a questão das subvenções, e perguntar uma coisa muito simples: que garantia é que tem que efetivamente são subvenções? E que Portugal não vai ter que pagar, ou que reembolsar, ou que prescindir de parte de quadros financeiros plurianuais futuros para compensar o dinheiro que está a receber agora, em função de os recursos próprios da União não serem suficientes para que, efetivamente, as subvenções possam funcionar como tal. Porque eu voltei a ouvir as boas intenções sobre a taxação das transações financeiras, sobre o digital, registrei aí mais realisticamente que disse que, relativamente aos impostos verdes, que eles acabam por necessariamente recair nos contribuintes. É verdade, e portanto aí estamos completamente de acordo, e é bom que haja esse realismo ao nível da União, não é sequer para pôr em causa, mas é para saber do que estamos a falar. Agora, a questão aqui com as transações financeiras, isto eu arriscar-me a dizer que vamos em 10 anos ou mais dessa discussão. O digital vai pelo mesmo caminho. E, portanto, que garantias é que temos que efetivamente vai haver recursos próprios para sustentar esta opção? Depois, a questão da transição digital e da transição climática, ou verde, ou o que lhe queiramos chamar. Eu penso que o Sr. Deputado conhece aquilo que é a proposta do Estado português para o plano de recuperação e resiliência. Eu, sinceramente, acho que não há documento mais desarticulado
daquilo que deve ser em Portugal a transição digital e a transição ambiental do que aquele. Porque o centralismo das opções e a ausência de valorização daquilo que pode ser a qualificação dos recursos humanos e daquilo que pode ser também a resiliência das comunidades para que, quer por um lado na transição digital, quer por outro na transição ambiental, nós consigamos atingir esses objetivos é gritante. Eu falava há poucos dias com o Presidente de uma Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional a perguntar o que é que achava sobre o Plano de Recuperação e Resiliência. Só tenho dificuldade de achar porque as CCDRs não foram minimamente envolvidas nem consultadas neste processo. O processo foi, por opção do Governo, totalmente centralizado. Eu, olhando para o que saiu, não me custa acreditar que tenha sido efetivamente assim. Agora, eu não vejo como é que nós vamos conseguir efetivamente valorizar e ganhar competitividade nestas transições com este tipo de opções que, do meu ponto de vista, nos vão atrasar ainda mais, mas estou disponível para ser convencido pelo seu otimismo. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado Carlos Zorrinho, não quero perder tempo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também com amizade, aliás, como cumprimentei todos os outros senhores deputados, mas, de facto, durante muitos anos partilhei atividades parlamentares com o deputado João Almeida e também em outras funções no quadro do Parlamento. Cumprimento também e acho que só posso contrapor ao meu otimismo, que aliás nunca me arrependi, porque é um otimismo realista e é um otimismo que me dá força, que me dá energia para lutar por aquilo em que acredito, com um pessimismo que acho que não é bom e não gosto de ver um amigo como o João Almeida com esse pessimismo, que aliás, como tem verificado, não tem dado grandes resultados na capacidade que a força política que representa tem vindo a ter para poder modificar as coisas. Porque a questão fundamental é aquilo que nós mexemos com as coisas, aquilo que nós mexemos com as pessoas, aquilo que nós transformamos para bem das pessoas. O que é que lhe dá a garantia que amanhã o sol nasce? Acredita que amanhã o sol nasce? Eu também acredito que amanhã o sol nasce. O que é que me dá a garantia que as subvenções são subvenções? Porque as subvenções estão incluídas num pacote. As subvenções fazem parte de um quadro que também tem um quadro de captura de resíduos próprios, de recursos próprios, que vão pagar os juros que permitem que as subvenções sejam subvenções. É um pacote global. E eu acredito que esse pacote vai funcionar, e vai funcionar globalmente. Se a União Europeia, qualquer razão, implodisse ou se o sol não nascer amanhã, bem, não vai haver recursos próprios, nem vai haver subvenções, mas faz parte do mesmo mecanismo. Porquê é que acredita num mecanismo se não acredita no outro? A verdade é que um não era possível sem o outro. Nunca foi possível sem o outro. E agora foi possível. Isso é que é a notícia. Isso é que é importante. E, Sr. Deputado, eu sei que é sempre muito perigoso falar de impostos, porque dão manchetes com muita facilidade. Mas se eu há pouco reconheci, e volto a reconhecer, que os impostos para as empresas acabam naturalmente, depende do mercado, como é óbvio, mas acabam naturalmente por se repercutir nas pessoas, até no preço dos produtos. Também vou dizer, também disse há pouco, só que o Sr. Deputado não reteve essa parte, que sem impostos não há Estado, sem impostos não há soberania, sem impostos não há educação, sem impostos não há saúde. Há educação, mas não há educação para todos, não há educação inclusiva, não há saúde inclusiva, não há segurança, não há um conjunto de serviços essenciais. E, portanto, os impostos também têm essa componente. Os impostos que não são, é como os dados. Os dados que dão origem a serviços que compensam esses dados é um negócio justo. É uma forma justa, é uma forma progressista e visível. E os impostos é a mesma coisa. A análise é de para que eles servem, não como é que eles se cobram. E julgo que impostos cobrados, quer para a descarbonização, quer para diminuir os plásticos no mar, quer para tornar mais equitativas as transações financeiras, quer para fazer com que as grandes empresas multinacionais que criam valor desterritorializado também contribuam para o desenvolvimento do território, são impostos que depois, bem utilizados, são a favor e não contra o contribuinte. Finalmente, em relação ao Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, imagina, eu tenho muito gosto em comentar, mas eu sou deputado europeu, acredito, li o documento, acho que é um excelente documento,
Acho que estou de acordo consigo num ponto, não sei se a sua visão é a mesma, acho que não é. Precisamos muito de reforçar as comunidades. Precisamos muito de reforçar a capacidade das universidades no terreno, a capacidade e sobretudo nos territórios mais, mais desertificados, das redes empresariais, por exemplo, aquilo que se calhar a regionalização teria feito, e não é por acaso que o Presidente da República foi outra regionalização quando definiu agora as suas 5 missões para o segundo mandato. Precisamos, de facto, para que esse plano de recuperação e resiliência possa ser distribuído de uma forma equitativa e até contribuindo para a convergência e para a coesão no contexto do território. Precisamos da vontade política do Governo, não tenho dúvida que a tem, e precisamos também da capacidade de atração das comunidades e temos que dar esse apontamento às comunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Europeu Carlos Zorrinho. Foi um debate útil e interessante. Lamento termos começado um pouco tarde, mas apesar de tudo recuperámos agora com prejuízo seu esse tempo. Dou por concluída esta audição e desejo a continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Foi um gosto, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.